Olá, turma! Hoje, na nossa aula de Geografia, nós iremos trabalhar região Nordeste, aspectos econômicos. Vamos ver a parte 3 da região Nordeste. Se lembrem, na hora de estudar, vocês têm que estudar as três partes. Vamos lá. O território nordestino apresenta diferenças na paisagem, no trabalho e no modo de vida das pessoas. Por essa razão, a região foi dividida em quatro sub-regiões, que é a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. Vamos conhecer um pouco mais de cada uma dessas sub-regiões? Muito bem, turma. Aqui neste mapa está bem destacado as quatro sub-regiões do Nordeste. Nós temos de verde o Meio Norte, que nós do Maranhão participamos. Nós temos de rosa o Sertão. Nós temos de lilás o Agreste. E nós temos de amarelo a Zona da Mata. Observação. Economicamente, a Zona da Mata é a que se desenvolve com mais rapidez e mais eficácia. Por quê? Porque se concentra no litoral do Nordeste. E vocês sabem que na região Nordeste a população opta por morar nas áreas litorâneas e muito pouco nas áreas interioranas. Então, vamos aqui observar as características de cada uma delas. Gente, só uma pequena observação. Observem que o mapa está demonstrando que alguns estados da região Nordeste não participam apenas de uma sub-região, mas de três ao mesmo tempo, como é o caso do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas, Sergipe e da Bahia. Esses estados participam de três regiões ao mesmo tempo, que é o Sertão, o Agreste e a Zona da Mata, ok? Vamos primeiro falar sobre a Zona da Mata. A Zona da Mata é a área com maior número de habitantes e também é onde estão localizadas as principais capitais e cidades da região, que foi como eu falei para vocês. Ela é litorânea, então é uma área muito importante economicamente para o Nordeste. O clima da Zona da Mata é o clima tropical úmido, onde as chuvas são frequentes no outono e no inverno. A Zona da Mata ela tem grande desenvolvimento econômico, reunindo grande diversidade de indústrias como químicas, metalúrgicas, alimentícias, eletrônicas e têxteis. Nessa sub-região, também há o desenvolvimento de atividades turísticas. Gente, as praias nordestinas são maravilhosas. Então, a maioria dos turistas que vêm para o Nordeste, eles não vão para o meio norte, para o sertão e para o agreste. Eles vêm diretamente para a zona da mata, por causa das praias, dos pontos turísticos. Muitos nordestinos de outras localidades deslocam-se para a zona da mata em busca de oportunidades de trabalho, que é aquela movimentação pendular que nós já trabalhamos. Muitos deles se deslocam lá da Bahia e vêm para mais a litorânea da Bahia, porque nós temos a parte litorânea e nós temos a parte interiorana, que é a parte mais interior, a parte mais marginalizada desses estados. Então, muitas pessoas se deslocam ao longo do estado para chegar à zona da mata, procurando trabalho, melhores condições de vida, educação e saúde. Claro, onde se desenvolve economicamente mais rápido, melhor será a condição da educação, da saúde, etc. O Agreste. O Agreste, aqui que está mostrado de lilás, é a menor sub-região nordestina, gente. Ela estende-se do Rio Grande do Norte até grande parte da Bahia. É a faixa localizada entre o sertão e a zona da mata. Nessa sub-região, a falta de chuvas em alguns períodos pode comprometer o modo de vida e trabalho da população. Às vezes, passa meses sem chover, o que compromete a agricultura, a pecuária e até o modo das pessoas viver. E muitas delas acabam fazendo o chamado êxodo rural que nós já trabalhamos. No Agreste, a agricultura é praticada em áreas onde as chuvas são bem distribuídas durante todo o ano. Ou seja, não é em todo o Agreste que há produção agrícola. Por quê? Porque as chuvas no Agreste têm localidades em que há chuvas constantes, separadas entre verão e inverno, e tem localidades no Agreste que chove apenas um mês e o resto do ano é todo seco. Então não tem condições de fazer uma produção agrícola naquele local devido à falta de chuva para irrigar as plantas. Sertão. O sertão, gente, que está aqui de rosa, é a área vizinha ao Agreste, dá para se observar.
Ela é a maior das 4 áreas nordestinas e estende-se pelos estados do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e quase todo o estado da Bahia. As temperaturas são elevadas, apresentando mais de 40 graus Celsius no verão, ou seja, é muito quente. E as chuvas, elas são irregulares e escassas. Gente, nós já ouvimos falar, nós já vimos filmes que o sertão nordestino é muito quente. É o local onde se concentra a maioria dos cactos, daquelas áreas que não tem água, que o solo fica craquelado porque fica todo rachado. É um local muito quente. É daqui que a maioria dos nordestinos sai para fazer o êxodo rural para outras localidades, outras regiões, buscando melhores condições de vida, devido à falta de chuva, devido à falta de alimento, devido à vida difícil que é o sertão, tá? As temperaturas são muito elevadas lá. No sertão, dificilmente se tem agricultura comercial. Por quê? Devido à falta de recursos, devido a um solo bem rico em nutrientes, devido à falta de água. Então, a agricultura lá, que é no sertão é mais comum, é a agricultura de subsistência, onde os pequenos produtores vão tirar da sua própria roça o alimento para a sua família, para poder sobreviver. E por último, vamos ver a sub-região chamada de Meio Norte. O Meio Norte está localizado entre o Sertão e a Amazônia Maranhense. Compreende os estados de Maranhão e do Piauí. E também é conhecida como Mata dos Cocais. Por quê? Porque é nesse local do Meio Norte onde está aquelas matas dos cocais que nós já trabalhamos anteriormente. Essa sub-região ela é cortada por vários rios, entre eles o Parnaíba, um dos maiores rios da região Nordeste, tá? Gente, a região Meio Norte ela é muito importante também. Além da região da Zona da Mata, da sub-região da Zona da Mata, a sub-região do Meio Norte também é muito importante por duas coisas. Primeiro, pela extração do babaçu, muito importante economicamente para a região Nordeste. É um dos produtos que mais cresce no mercado para ser extraído, porque são poucas as localidades que podem e têm essa plantação de babaçu, ok? Muito bem, agora vamos ver as atividades econômicas da região Nordeste se desenvolvendo nessas sub-regiões. Primeiro vamos ver a agricultura na zona da mata. A agricultura na zona da mata, ela se destaca principalmente pela produção da cana-de-açúcar, tá? Que ainda é um produto muito importante economicamente para o Nordeste. Observação. Lembrem-se que nós trabalhamos em história, que lá no período colonial, a localidade que mais se desenvolveu na plantação de açúcar foi a região Nordeste. Pois bem, até hoje, o açúcar ainda é um item muito importante para o crescimento econômico do Nordeste. Outro produto que é cultivado na região da Zona da Mata é o cacau, principalmente na Bahia. O cacau, gente, ele é o produto matéria-prima, ele é a matéria-prima para a produção do chocolate. Então, as grandes empresas investem bastante na produção do cacau na Zona da Mata, devido a ser a matéria-prima do seu produto. Por exemplo, Bombom Garoto, Laca, todos esses produtos trazem também um pouco do cacau brasileiro. Temos também o desenvolvimento ainda na Zona da Mata e na Bahia também, em grande parte da Bahia, do tabaco. O que é o tabaco? Gente, o tabaco é uma planta que serve para as pessoas às vezes mascar, ela serve como forma medicinal. Muitas pessoas idosas utilizam no formato medicinal para fazer emplásticos, que é um tipo de medicina alternativa, porém é o produto principal para a produção de cigarros. E como aqui o nível dos brasileiros é um dos mais altos no consumo de cigarro, o tabaco continua crescendo e se desenvolvendo de forma rápida e trazendo economicamente dinheiro para a região Nordeste. Também nós temos o coco. O coco ele é muito consumido na zona da mata, principalmente perto das praias, onde as pessoas vão para consumir ele ainda verde. E também na região da Bahia ele é utilizado para alguns pratos típicos e algumas outras receitas culinárias. Vamos observar agora a agricultura na região agreste. Vários produtos são cultivados nessa região. O primeiro produto que eu vou citar aqui é o algodão.
Lembrem-se que lá naquela aula, na nossa aula de história, eu falei para vocês que além do açúcar, também nós tínhamos grandes plantações de algodão. Pois bem, até hoje o algodão também ainda é uma forma econômica do Nordeste crescer. Por quê? Porque além do consumo interno aqui dentro do Brasil, nós temos as grandes exportações de algodão para fora, tá? Porque nós possuímos grandes latifúndios que são produzidos, plantados e depois colhidos esse algodão. Depois disso, nós temos também no Agreste a plantação de feijão. Devido à grande variedade de feijão que nós produzimos, também o Agreste vem crescendo consideravelmente no mercado. Nós também temos o café. Até hoje também nós temos o café como um produto que traz muito dinheiro e muito lucro para os brasileiros. Nós temos ainda grandes plantações de café e esse café não é utilizado apenas no Brasil, ele também é exportado para outros países, sendo um dos melhores cafés já considerado no ranking internacional. Nós também temos a plantação do milho, uma parte muito importante da plantação do Agreste, porque serve também para consumo das pessoas. O milho ele é plantado comercialmente para a venda, mas também para a agricultura de subsistência. O milho é fonte de alimento para muitas famílias que não têm uma renda boa e que acabam ficando sem comida. Então, uma forma deles utilizarem o milho é a canjica, é a pamonha e outras pratos típicos do Nordeste. Vamos agora ver a agricultura no meio norte. A agricultura no meio norte ela é baseada em cima de dois produtos. Um, o algodão e outro, a plantação de arroz. Como já tem parte no Nordeste que é a produção de algodão, o algodão ele não predomina tanto na região meio norte, mas tem grandes plantações. Mas o que predomina mesmo é a produção de arroz. A produção de arroz na região meio norte, principalmente para dois estados, Piauí e Maranhão. A agricultura no sertão, ela baseia-se em cima da produção de alguns produtos, como o milho, a mandioca, o feijão, que nós já vimos anteriormente. Porém, o que se destaca realmente no sertão é a mandioca. Por quê, gente? Devido ao clima quente, devido à falta de chuvas, devido à escassez de água. São poucas as plantações que tem e as plantações que mais se destacam é a de mandioca, tá? Observação importante. Em todas as áreas do Nordeste, todas as sub-regiões, nós temos a plantação de soja, porém não é em grande escala como em outras regiões brasileiras. Porém, a soja também aqui no Nordeste, ela é de grande valor econômico para o Brasil. A pecuária na região Nordeste, gente, se destaca principalmente no sertão, destacando-se, claro, a criação de ovinos e de caprinos, ou seja, de ovelhas e de cabras. Muitos animais são criados soltos na caatinga. O principal estado da região Nordeste na criação de ovinos e caprinos é a Bahia, seguido do Ceará. Observação importante: porque esses dois tipos de rebanho, esses dois tipos se destacam. Por quê? Porque eles, gente, são adaptados para se alimentar de grama e de plantas de baixa qualidade. Vocês sabem que na região do sertão nós temos chuvas escassas, pouca vegetação, pouca grama. Então, qualquer alimento que eles encontram, eles acabam se alimentando. Diferentemente dos bovinos e dos equinos, ou seja, dos bois, vacas e cavalos, esses dois animais eles são muito mais resistentes para ser criados no sertão. No extrativismo da região Nordeste destacam-se os três tipos: o extrativismo animal, o extrativismo vegetal e o extrativismo mineral. Nós temos no extrativismo animal a pesca, que é praticada em grande escala no extenso litoral nordestino. Muitas famílias sobrevivem da pesca e tiram o seu sustento de lá também. Eles pescam, utilizam para se alimentar e também para vender. No extrativismo vegetal, nós temos dois pontos fortes da região Nordeste, que é a carnaúba e o coco-babaçu. Esses dois produtos, eles são muito importantes. Por quê? Porque eles são utilizados nas indústrias, eles são utilizados
como forma de decoração, além de ser utilizado nas fábricas têxteis, nas fábricas alimentícias, nas fábricas de materiais de pele, como óleos, sabonetes. Nós temos uma marca muito famosa que utiliza desses materiais para poder fazer seus óleos, seus sabonetes, que é a Natura, que é uma marca basicamente brasileira. Nós temos no extrativismo mineral a mineração e exploração principalmente do petróleo, gente, que se concentra principalmente no estado da Bahia, tá? Nós temos essa grande extração de petróleo e também nós temos a extração de sal, que é muito importante e é explorado nas regiões do Rio Grande do Norte, que é um dos maiores produtores de sal brasileiro. O sal que é produzido no Rio Grande do Norte, que é retirado lá, ele não fica apenas no Rio Grande do Norte, como vai para todo o Brasil e também para fora do Brasil. A indústria da região Nordeste. No Nordeste, além das indústrias extrativistas, ou seja, essas que nós acabamos de falar, que eu falei para vocês sobre a extração de babaçu, de carnaúba, além da mineração de petróleo, de sal, além dessas indústrias, nós temos indústria de transformação que aproveitam os produtos agrícolas, animais e minerais da região. Destacam-se também a produção de açúcar e de álcool, além de fiação, tecelagem, de couro, de laticínios, de carnes e a petrolífica que eu falei para vocês na extração mineral, que é a mais importante brasileira, certo? Porque há um grande bolsão de petróleo na Bahia. Então, hoje, os olhos brasileiros do petróleo estavam voltados para o bolsão que se encontrou de petróleo na Bahia. Observação. Esse bolsão de petróleo, quando ele foi encontrado, ele também foi um dos piores desastres ambientais que aconteceu, porque na hora que eles perfuraram esse bolsão, acabou se espalhando petróleo por várias praias nordestinas, o que acabou dificultando a vida marinha e matando muitos peixes e animais marinhos que tinham. Então foi necessária uma grande limpeza nos mares para poder tirar esse petróleo que tinha se espalhado. Muito bem. Os principais centros industriais da região Nordeste estão localizados na cidade de Recife, Salvador e Fortaleza. Gente, essas três localidades, elas são ricas em indústrias. A indústria têxtil, principalmente em Fortaleza, se destaca com um grande número índice de compras. Por exemplo, na indústria têxtil de Fortaleza, muitas pessoas de outros estados vão sair de seus estados para poder fazer compra em Fortaleza pelo preço estar muito mais barato do que nas suas revendedorias, tá? O que isso quer dizer? Você vai em Fortaleza, você encontra os próprios produtores daqueles produtos têxteis, ou seja, daquelas roupas, de qualquer tipo de tecido que você queira, e leva para outro estado para poder vender. Claro que você vai revender muito mais caro. Então é mais lucro você ir na própria produtora, nesses próprios locais, que são grandes produtores que eu falei para vocês, que é Recife, Salvador e Fortaleza, e comprar um preço mais barato. O comércio no Nordeste. Os maiores centros comerciais do Nordeste localizam-se nas capitais e em alguns municípios do interior, como Feira de Santana, Itabuna, Ilhéus e Jequié, que se localiza na Bahia, Caruaru, Garanhuns e Petrolina, que fica em Pernambuco, Campina Grande, que fica na Paraíba, Sobral e Maranguape, que fica no Ceará, Mossoró, que fica no Rio Grande do Norte, Arapiraca e Penedo, que fica em Alagoas, Imperatriz, que fica aqui no Maranhão, que é um grande centro de revenda, Propriá, que fica em Sergipe, e Picos, que fica no Piauí. O Nordeste vende para outros estados e países, gente, produtos como cera de carnaúba, petróleo, algodão e camarão. A região compra produtos como trigo, combustíveis e máquinas e etc. Observação, tá, gente? Nós do Nordeste compramos máquinas porque nós não temos uma indústria de desenvolvimento de máquinas. As nossas indústrias elas são mais voltadas à extração animal e vegetal. Pouco relacionados à indústria de desenvolvimento de máquinas, de eletrônicos avançados. Lembrem-se que uma das grandes localidades de desenvolvimento de eletrônicos e eletrodomésticos
fica na região norte. Então nós temos que comprar muitas vezes produtos da região norte e revender outros que eles não possuem para lá. Nessas imagens daqui, eu botei essas duas imagens são relacionadas ao comércio de Fortaleza, tá, gente? É um comércio muito grande, onde as pessoas vão fazer essas compras, vão às vezes utilizar o seu dinheiro, a sua renda para poder revender, tá? E é feito, observe, nós temos na segunda imagem vários produtos feitos de palha. Essa palha é principalmente a palha da carnaúba, tá, gente? Que ela é utilizada para fazer essas bolsas, esses chapéus, esses abanos. Então, é uma localidade muito rica devido a carnaúba e o babaçu. Transporte na região Nordeste. Na região Nordeste, eu botei aqui o transporte rodoviário. Nós temos duas grandes BRs importantes para o Nordeste. A primeira foto é a BR-116, que é a BR que liga o Nordeste ao Sul e Sudeste do Brasil. Então, é muito importante para o transporte de grandes cargas, de caminhões e até de viagens turísticas, que as pessoas não querem às vezes utilizar as viagens aéreas e acabam utilizando as próprias rodovias como meio de transporte. Nós temos também a outra BR que é chamada de BR-101 ou BR Translitorânea, porque passa pelo litoral, principalmente da Bahia, de Fortaleza. É uma BR muito importante também, tá? Porque liga também o Rio à Bahia. Nós temos também o transporte ferroviário. A rede ferroviária, gente, ela é pouco expressiva na região Nordeste, porém é muito importante, porque liga o sertão com a zona da mata e é um local onde se transporta ferro e outros minérios. Também temos o transporte fluvial. O transporte fluvial ele é utilizado principalmente em dois grandes rios, que é o Rio São Francisco e o Rio Parnaíba. Ele é utilizado para transporte de pessoas e de materiais e mercadorias. A navegação marítima também é utilizada, gente, tá? Porém, ela é utilizada principalmente nos portos de Recife, Salvador, Fortaleza, Ilhéus, Maceió e São Luís. Nós temos grandes portos, principalmente um dos portos. A Alumar e a Vale utilizam para transporte de seus minérios. E por último, nós temos o transporte aéreo, que vem se desenvolvendo aos poucos na região Nordeste, mas já vem ganhando grande importância. Por quê? A maioria das pessoas optam por uma viagem mais curta e menos demorada. Então, a grande ideia é utilizar a rede aérea, que é mais rápida para poder fazer viagens que vão para outros estados ou para outras localidades do Nordeste. E claro, gente, não poderíamos deixar de trabalhar com o turismo no Nordeste, que essa é a fonte principal de renda econômica, de crescimento econômico da região Nordeste. Gente, a região Nordeste ela tem muitas atrações turísticas. As principais são as cidades históricas como Olinda e Porto Seguro, as grandes capitais como Salvador, Recife, Fortaleza, as praias, gente. As praias elas são exuberantes e atraem muitos turistas. A cidade de Nova Jerusalém, em Pernambuco, onde durante a Semana Santa sempre acontece aquela Paixão de Cristo ensinada ao ar livre. Nós temos também os mercados e as feiras típicas nordestinas, que são feiras únicas e de grande importância. E nós temos os parques nacionais, como o Parque da Serra da Capivara, no Piauí, o Vale do Catimbau, em Pernambuco, o Geoparque Araripe, no Ceará, e o Vale dos Dinossauros, na Paraíba. Todos esses parques nacionais apresentam vestígios pré-históricos, então também chama muita atenção. Observem aqui essas imagens que eu botei algumas localidades para vocês. Nós temos aqui as praias exuberantes do Nordeste. Nós temos aqui o elevador Lacerda, que fica na Bahia, que também é um local turístico que chama muita atenção e que dá muito medo. Posso afirmar isso para vocês, que já andei nesse elevador e dá muito medo, dá um frio na barriga, porque nós temos na Bahia duas partes da Bahia. Nós temos a Bahia Alta e a Bahia Baixa. O que isso quer dizer? É como é denominada os locais. Tem a parte de cima da cidade, que é chamada de cidade alta, tem a parte de baixo, que você descendo no elevador Lacerda, você vai encontrar praias, o mercado, que tem grande importância na Bahia, porque atrai muitos turistas, é onde vocês vão comprar suas lembrancinhas.
E nós temos também o acesso a grandes praias como Salvador, o Farol da Barra e etc. Muito bem, turma. Finalizamos a região Nordeste por aqui. A região Nordeste vai ser o tema da prova de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Estudem e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.